Olá, tudo bem? Bom, no programa Em Discussão de hoje, a gente vai falar sobre o uso do narguilé, né? Que tem sido aí um hábito para muitos jovens, né? Que a gente tem visto. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora da Universidade Cruzeiro do Sul, Ana Paula Zanelato, e a Suzana Ribeiro, que é enfermeira. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigada. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo agora, nesse momento. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma honra recebê-las para discutir sobre o assunto tão importante e que, como eu falei anteriormente, né, tem aí, sei lá, de repente, atraído muitos jovens, né? E é o seguinte, para a gente começar, vamos explicar para quem nos ouve, para quem nos assiste, o que é o narguilé. Narguilé hoje é uma modalidade, né, do fumo. Acho que nos anos 80, anos 90, o fumo era o cigarro. Era tido como bonito, como... tinha aquela propaganda do Marlboro. E hoje... Status. E nós sabemos hoje que o narguilé veio em ascensão. E não veio do Brasil, né? Veio dos países da Arábia Saudita. É isso que eu ia falar. Lá eles usam muito isso, muito. Não usam? Lá, mais de 200 mil anos. Eles utilizam, e é bem comum para eles. E essa prática chegou ao Brasil e a grande população jovem se adaptou e estão adeptas a essa modalidade de consumir o tabaco. Interessante que lá nesses países árabes, eles não são usados como a gente criou o hábito aqui. Né? Não, eles são usados dentro de uma comemoração, um evento, né? Uma data específica onde se reúnem para utilizar. No entanto, aqui no Brasil, ele virou uma prática diária. Né? Então, a gente tem uma mudança comportamental do uso, diferente desses países árabes. Porque lá eles têm a época do Ramadão, onde eles se guardam. Aqui, por se tratar de um país que é cristão, então não tem esse jejum, vamos se dizer, de fumo ou de alimento. Perfeito. E vocês falaram que eles usam em determinados momentos lá, né, de comemorações. Mas não deixa de fazer mal. Não deixa de fazer mal. Lá tem estudos profundos e muitos estudos clínicos randomizados que eles alertam já a propagação de patógenos dentro desses dispositivos de narguilé. E por que isso atraiu tantos jovens a usar esse tipo de dispositivo? É um meio de socialização. É uma moda? É uma moda. Chegou e ficou. Só que ainda no Brasil tem fragilidades quanto aos estudos. O INCA fala que 1 hora, mais ou menos, de fumo é equivalente a 100 cigarros de combustão e consumidos, né, por esses jovens. É muita coisa, né? E aí, associado a isso que a Suzana falou, não é apenas o tabaco que é inalado durante a sessão do narguilé. Junto com o tabaco, o que chama atenção? Por que ele virou uma moda, né, e vem crescendo dentro do nosso país? Porque libera essências. E as essências, elas são perfumadas, elas são agradáveis. O cheiro da essência atrai cada vez mais usuários. Então, para eles, ele não faz mal, porque uma coisa que tem um odor agradável, né, que traz uma sensação de prazer, né, isso forma uma atividade coletiva. No entanto, eles vão estar inalando a essência junto com o tabaco e a queima do carvão. Porque o reservatório do narguilé, né, tem o vaso que fica a água para gerar fumaça. Vai ter um dispositivo onde coloca a pedra de carvão e depois as essências que são aquecidas. E aí tem o cheiro que é propagado. Quando a pessoa está com a piteira inalando o narguilé, ela também está inalando a queima do carvão, que é extremamente tóxico, né? Tem várias pesquisas que mostram leucemia fulminante e sem falar mesmo de alterações respiratórias importantes com o seu uso. Caramba, é uma coisa de se discutir bastante, né? Porque realmente, eu acho que o que atrai mesmo os jovens, até eu já tenho amigos também que fazem o uso disso, e pelo cheirinho você fica com aquela sensação de querer experimentar, né? Justamente por conta dessas essências que tem cheiro. Atrativo, né? Atrativo, né? Que mascara o cheiro do cigarro. Exatamente, né? Do tabaco em geral. Eu também queria que vocês contassem um pouquinho como é que funciona
esse uso, são em que lugares específicos? Existem lugares específicos que esses jovens vão atrás? Porque o que eu vejo muito também são pais que compram para os seus filhos, né? A gente vê aí, eu tenho também conhecidos que, pai, mãe, eu quero um narguilé. E o pai vai lá e compra, e talvez nem sabe o quanto isso pode fazer mal. Porque o que dizem muito é o seguinte, faz menos mal que o cigarro, mas é o contrário, faz muito mais, né? Isso. O dispositivo hoje, ele tem um preço não muito acessível. E por ser um produto não acessível, tem aberto tabacarias de Diárias, formas diárias e de forma descontrolada. Não tem uma liberação específica para a abertura dessas tabacarias. Uma legislação, né? Não tem nada vigente pelo toda a nossa pesquisa. E por esses dispositivos ser caros e essa abertura desenfreada de tabacarias, essas tabacarias hoje recebem esses jovens para consumir, que são tabacarias chamadas de lounge. E essas tabacarias, eles falam que vamos fazer uma sessão. Então, dentro dessa sessão, eles consomem o tabaco e por mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas e consumindo entre grupos de 5, 6 pessoas. Ou seja, eles compartilham o mesmo dispositivo sempre com mais de uma pessoa, porque, né, o que a Suzana estava falando, na pesquisa mostra que não tem graça fumar sozinho. É isso que eu ia perguntar. Tem esse socialização. Tem esse compartilhamento. O que isso também traz para quem compartilha? Porque a gente sabe que existe aí, sei lá, milhares de micro-organismos, né, bactérias, enfim. O que isso pode causar na saúde da pessoa? Olha, dentro desses estudos mais aprofundados da Arábia Saudita, como a professora mencionou, eles são patógenos, né? E extremamente virulentos, que transmitem tuberculose, herpes, essa simplex, que é de boca, e hepatites. Então, são doenças, são patógenos que a população desconhece. Com certeza. Com essa transmissão. Porque o que acontece, né? Como é o compartilhamento do mesmo dispositivo, por mais que eles falem assim, vamos trocar só a piteira, a ponta, né? Durante a nossa fala, eu estou aqui falando com você e gotículas da minha boca vão saindo. Então, alguns patógenos estão presentes nessa gotícula. Uma pessoa ela pode, durante uma sessão, a fumaça engasgar e tossir. Então, já vai correndo ali dentro, né? Então, a água, ela é um meio de cultura. E essa água, ela fica aquecida pela queima do carvão. Se isso não tem uma higienização adequada, você vai tendo ali uma criação de patógenos. Então, você vai tendo essa água cheia de patógenos virulentos, como a Suzana trouxe, sendo inalados por várias pessoas numa mesma sessão. Então, uma sessão de uso do narguilé nunca é sozinha, sempre é compartilhada. A grande preocupação, né, da pesquisa que a Suzana, né, e um grupo de alunos no qual eu estava orientando, é que nós temos hoje uma grande preocupação de estar tendo na nossa na saúde pública o compartilhamento de doenças. Então, isso começar a aumentar, né? Exatamente. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, com tuberculose e compartilha o mesmo dispositivo, a gente não tem como rastrear os outros que entrarem em contato, porque não existe um controle, né, em nenhum momento de quem utilizou e de quanto tempo ficou sendo utilizado. E depois esse dispositivo ele pode ser guardado no depósito lá da tabacaria e voltar a ser compartilhado por outras pessoas. Ou seja, como é que a pessoa vai saber que realmente foi higienizado da maneira correta e se foi? Exatamente. Isso, e dentro da nossa pesquisa, 79% dessa pesquisa apontou que eles faziam a higienização somente com água e sabão. Que não é o certo, somente, né? Não é certo. A água e sabão não consegue fazer destruição de patógenos, né, virulentos. Então, o certo seria uma desinfecção com alguns produtos específicos. É uma desinfecção de alto nível, porque entra em contato com mucosa. Então, a partir do momento que entra em contato com mucosa, o meio de desinfecção tem que ser de alto nível, que é praticamente aquilo que se faz dentro dos hospitais, com traqueias e tubos, que é utilizado numa UTI. Exato, porque aí como a gente está falando, da mangueira, né? Que vocês até citaram, da mangueira, a gente sabe que é um item ali que é mais difícil de ser higienizado, né? Não simplesmente apenas trocar a água
daquele Exatamente. equipamento. E tá limpo e tá ok, né? Então é importante. Uma outra dúvida, não sei se isso também teve na pesquisa em que você realizou, mas há também pesquisas, assim, enfim, matérias que eu já vi, em que os jovens colocam bebida alcoólica nesta água. Isso acaba ainda aumentando o risco, enfim, ou outras consequências que isso pode trazer para eles? Com certeza, Roberto, porque é um meio aquecido, como ela mencionou. E esse meio aquecido, por ter um álcool ali, gera fogo. E esse fogo, trazendo para a parte toda respiratória, vai queimar e vai ter essa combustão. A parte ciliar, né, que nós temos na nossa árvore respiratória, fica comprometida. Na verdade, a pesquisa, né, foi feita para identificar como que eram feito a desinfecção dos dispositivos e como eles eram dispensados. Tá. Né? Neste momento, não foi investigado que tipo de substâncias estavam sendo utilizadas lá dentro, até por uma questão de segurança dos pesquisadores. Uhum. Mas a observação, né, permitiu que eles identificassem que na mesma tabacaria, ou seja, no mesmo estabelecimento que eu alugo um narguilé, eu também vendo álcool. Então, na mesma mesa que está lá queimando um carvão, eu tenho o álcool junto. Né? Isso não poderia, então? Não, porque você está tendo combustão, né? É igual você querer fazer um churrasco Realmente. queimando carvão e querer jogar álcool para alimentar o fogo. Ou seja, teria que ser um espaço só para esse tipo de uso, o tipo de narguilé, né? E um outro lugar separado só para a gente diminuir o risco, né, de uma queima, de um acidente, né, e queimaduras. O que a Suzana trouxe é muito importante, né? Porque as pessoas acreditam mesmo que o narguilé não é inofensivo. Só que quando você aquece a água e esse ar quente é inalado, e ele é inalado durante vários minutos e até horas. Então, até acabar, de repente, o carvão, né? Então, quando você tem isso constantemente, esse aquecimento destrói todo o revestimento, que, na verdade, é o nosso sistema de defesa, né? Então, o ar é contaminado, existem vários patógenos. Por que eu não fico doente sempre? Porque tem filtros, né? A gente tem cílios lá que filtram e seguram as partículas. Se entra quente, destrói esses cílios. Então, qualquer partícula que esteja no ar, eu acabo mandando para a minha árvore respiratória. Então, essas pessoas que fazem uso de narguilé têm um risco maior de ter pneumonias, de terem resfriados, de terem doenças respiratórias. Olha só, então assim, tudo isso acaba causando, né? É como se a gente tirasse essas proteções que a gente tem e elas não vão se reconstruir novamente. Reconstrói, mas demora um tempo. Só que se eu uso segunda, terça, quarta, quinta, eu fico constantemente gerando uma agressão ao sistema respiratório. Isso então pode abaixar a imunidade da pessoa. Sim. Uma injúria continuada, permitindo... com essa injúria continuada, a parte respiratória ficando comprometida, vem as doenças e doenças crônicas. Hoje ainda não podemos afirmar que se tem DPOC futuramente, mas insuficiências respiratórias agudas já vem acontecendo dentro de São Paulo. Há algum caso... na relação que vocês fizeram, já houve caso, sei lá, de uma suspeita de morte por conta do uso excessivo desses equipamentos, desses dispositivos, ou não foi encontrado nada disso? Não dentro da nossa pesquisa, não contemplamos isso. Então, mas as pesquisas publicadas, né, eles trazem sim o narguilé como uma preocupação importante e o aumento das doenças respiratórias associadas ao uso do narguilé. Só que o que nós temos que entender, né, isso é uma coisa atual que vem acontecendo, né, e o follow-up de acompanhamento ele vai ter que ser mais para frente. Mas o que podemos afirmar hoje? Né? Hoje nós temos, com o trabalho que foi desenvolvido, né, pela Suzana e pelo grupo dela, que a desinfecção não está sendo feita e que isso realmente gera uma propagação de patógenos. Isso a gente pode afirmar com certeza, porque eles estudaram 105 tabacarias divididas em todo o município de São Paulo. Então, distribuídos na Zona Leste, Zona Sul, num pequeno Zona espaço Centro-Oeste e só, né? Zona Norte. Não, eles tiveram o cuidado de olhar todas as regiões de São Paulo. E em todas as regiões, o comportamento
ele se repete. É o mesmo. É o mesmo. Então, esses dados que eles trazem na pesquisa deles é um dado do que vem acontecendo dentro da cidade de São Paulo. Isso acho que é a parte mais preocupante, né? Agora, vamos falar, vocês estiveram com a deputada, né, Janaína Pascoal, Sim. do PSL, e não existe ainda nenhum projeto de lei a respeito da proibição ou, enfim, alguma fiscalização mais rígida para isso. Até porque em determinados locais, menores de idade, que, né, acabam entrando e consumindo isso de uma maneira, enfim, como vocês me contaram aqui. Então, o que vocês esperam com essa pesquisa que vocês trouxeram para a deputada? É um projeto de lei? Fala um pouquinho para a gente. Inicialmente, nós pensamos até num projeto de lei, mas a reunião ela foi super importante para que isso viesse para a discussão. Né? Então, a ideia da deputada Janaína Pascoal é trazer isso para uma discussão mais ampla, para que a gente possa amadurecer essa ideia, trazer para a discussão os resultados dessa pesquisa e pensar em que estratégias podem ser utilizadas para que a comercialização do narguilé ela tenha ações públicas muito bem direcionadas, para que a gente reduza mesmo o uso da nicotina, né, no adolescente, principalmente nos jovens, nos menores de idade, e pensar em estratégias públicas mesmo. Mas a gente ainda não conseguiu. A gente pensou inicialmente num projeto de lei que ainda tem fragilidades, né? Como qualquer outro projeto de lei, ele tem que ser sentado, estudado, compartilhado, né, com outros pares que trabalham, estudam a mesma coisa. Né? Muito bem estruturado. Né, para que ele seja muito bem estruturado. Então, a deputada Janaína Pascoal, como sempre, é muito, né, pé no chão e ela está analisando detalhadamente essa pesquisa e, a partir daí, isso vai gerar novas reuniões para que se possa pensar mesmo em políticas públicas para que a gente reduza ou restrinja realmente o consumo e a comercialização coletiva do narguilé. Com certeza. E o que te motivou, com seus amigos, né, com o seu grupo, a pesquisarem sobre isso? Vocês tinha alguém que consumia, enfim, esse dispositivo, né, utilizava e falou, poxa, olha, sei lá, de repente alguém do grupo pode ser um personagem e falar, olha, me fez muito mal e eu quero, sei lá, de repente seguir. O que te motivou? Dentro da nossa própria graduação, nós nos deparamos com colegas que, dentro não existe só tabacarias, dentro dos bares, até mesmo pessoas que utilizam e levam os seus narguilés para consumir nas portas das faculdades. Inclusive na faculdade onde eu fiz, porque é ambiente público, né? E nos chamou muita atenção, porque ao término das aulas, as faculdades ficam lotadas de pessoas fumando narguilé. E nós, como futuros profissionais de saúde, na época, nós não podíamos ficar alheios ao que estava nos nossos olhos. Fazer uma vista grossa, né? Não tinha como Então, ficar. assim, nós tínhamos muitas vertentes para trabalhar dentro de saúde, mas optamos por trabalhar com o narguilé e fazer essa pesquisa, porque é um dado alarmante hoje. É o que precisa ser olhado hoje. Com certeza, porque é uma coisa que ainda... a gente vê algumas reportagens sobre isso, tudo, mas não é uma coisa tão explorada ainda, né? Talvez que agora comece a ter um pouco, como está surgindo, né? Alguns problemas, principalmente respiratórios, nos jovens, que não deveriam existir por conta disso, e às vezes a gente acha que é por outra ocasião, a gente nunca quer justificar por aquilo que a gente gosta de consumir, enfim. Então, eu acho que é uma pesquisa realmente muito importante. E conta também pra gente, você falou da questão do carvão. Eu queria que você explicasse, inclusive nos bastidores a gente estava conversando, dessa combustão do carvão, o que ele pode fazer no nosso organismo. Então, na verdade, a combustão do carvão, ele vai produzir algumas substâncias junto com a combustão da nicotina. A principal delas é o monóxido de carbono, né, o CO. E o CO, ele disputa lugar com o oxigênio na hemoglobina, né, no transporte de oxigênio. Então, uma pessoa que acaba utilizando a nicotina,
e associado ao narguilé que tem a combustão do carvão, ele acaba ficando mais cansado, mais fadigado. O pensar dele fica mais letárgico, porque eu preciso de oxigênio para todas as atividades metabólicas do meu organismo. Então, numa sessão prolongada de narguilé, com a combustão do carvão e da nicotina, ele pode ter uma fadiga, uma síncope, né? Pode da acabar consciência, desmaiando. Sim, porque na verdade ele uma baixa de pressão. Exatamente, por conta mesmo da deficiência de oxigênio. Então eu acho que esse trabalho serve como convite para que outras pessoas também investiguem isso e que a gente vá ampliando o conhecimento, estudando cada jovem que vem utilizando o narguilé e as consequências disso. Então existem pesquisas fora do Brasil que falam da contaminação, mas políticas de saúde e outras pesquisas precisam vir à tona para que a gente consiga fazer um controle. Porque senão a gente vai ter jovens adultos doentes em curto espaço de tempo. Exatamente, acho que essa é a maior preocupação, né? Vocês acham que talvez a gente precise de mais políticas públicas sobre o assunto, enfim? Sim, com certeza. A primeira coisa, eu acho que é essa discussão, né? Então, trazer o trabalho, né, para a deputada Janaina Pascoal, a abertura dela de ler o trabalho e levar isso para a discussão já é um enorme passo para que a gente possa pensar realmente em estratégias. Eu acho que tem que ter estratégias muito fortes, porque é um assunto muito difícil da gente lidar, porque se tem isso centenas de anos já sendo consumido em outros países árabes, isso fazendo parte de uma comunidade árabe, de uma, né, que aqui trouxeram de uma forma diferente, exatamente, né? Então, só que quando ele vem para nós, ele vem de uma forma modificada. E isso vem gerando sérios problemas. Talvez uma forma até de vender mesmo. Comercialização. Né? Comercialização. Foi o que a Suzana falou no começo, né? Um dispositivo, ele é caro, ele não é barato. Então, um jovem, às vezes ele não tem dinheiro para comprar, mas ele aluga. Então, o que mais barato, né? Esses empresários, donos de tabacaria, eles encontraram? Eles encontraram um nicho aonde eles compram e alugam para quem quiser usar. E isso vem aumentando gradativamente. Se você jogar na plataforma do Google, né, Tabacarias Estado de São Paulo, o número a cada dia muda. Porque além de estar sendo aberto novas tabacarias, eles fazem o marketing, a propaganda. Então, se eu jogar lá e quiser saber aonde eu posso ir, né, eu vou ter propaganda. Então, ele está livre. O consumo, né? E o aluguel está livre. Quando você vai comprar um cigarro, seja num estabelecimento comercial, eu preciso ser maior de idade, mostrar meu documento, e o Ministério da Saúde já coloca lá, né, na própria caixa do cigarro, no pacote do cigarro, os riscos que o tabaco traz. Então, fotos de pessoas doentes, câncer, né? Nessas essências nada. Não tem nada. Já não tem nada. Advertências. Nenhuma. Qualquer pessoa pode comprar as essências junto com a nicotina. Então, não existe nenhuma restrição, nenhuma fiscalização. Eu não sei se tem outros produtos envolvidos nessas substâncias, o grau de pureza ou não. Exatamente, porque como a gente está falando dessas essências, desses, não sei se a gente pode chamar assim, aromatizadores, Sim. enfim, isso também deve causar algum mal. Sim, eu não sei qual é o produto que está lá inserido. A gente não tem advertências, não tem especificações do que contém dentro dessas essências. Então, para se utilizar a essência, precisa-se do carvão. Então, é aliado. É um pacote. É um pacote. É um pacote. Só que assim, se você pegar vários lugares que eles fizeram a pesquisa, se você pegar a essência, não tem nenhuma informação no rótulo de quais são os componentes que fazem parte daquela essência. Ou malefícios, né? Ou malefícios, ou Não concentrações. tem nenhum e nem outro, né? Não, nada. Falta a informação ali do produto, o que as pessoas estão consumindo ali. Exatamente. Vocês falaram, a gente falou de políticas públicas. Vocês acham que talvez informar esses jovens
sei lá, fazer até um plano dentro das escolas, informar o que esses dispositivos causam. Esse seria o caminho, porque agora é que nem tirar, a gente fala que nem tirar a bala da criança, né? Como é que a gente vai poder conseguir fazer que os jovens se conscientizem sobre o mal que isso pode causar? Porque o que eu escuto muito, principalmente, eu tenho um sobrinho, né, de 15 anos, é assim: ah, mas eu tô ótimo de saúde. Mas porque ele ainda é jovem, ele não sabe o que tudo isso pode ocasionar lá na frente, né? Eu tô falando uma série de situações, não somente do narguilé. Mas como que vocês acham que a gente pode alcançar aí esses jovens, né, adolescentes, enfim, até mesmo pessoas que já são maiores de idade, enfim, para que ela se conscientize do mal que esse dispositivo faz? Eu acho que a estratégia nas escolas realmente é importante, mas a gente tem a plena consciência que hoje a rede social é a grande forma muito forte, de né? acesso a essa população jovem. E na própria rede social se faz ao contrário, né? Então, a Suzana já identificou várias redes sociais, vários vídeos, né, disponíveis ao contrário, né? Falando que não faz mal, defendendo a causa. Então, eu acho que a inserção tem que ser, né, rede social. Acho que é uma ferramenta que não tem para pegar esse público, né? Eu acho que tem que ter políticas voltadas também no meio de comunicação, porque a partir do momento que eu conscientizo os pais, fica muito mais fácil dele fazer uma discussão com seu filho. Porque Sim, muitos tem que estar pais... na pauta hoje, né? Sim. Tem que estar na pauta. Muitos pais acho que nem sabem o que é o narguilé. Exatamente. Não, exatamente. Né? Às vezes o filho fala assim: ah, não, isso aqui não faz mal. Há uma total Olha que falta cheiro de gostoso. há uma total Exato. falta de desconhecimento por parte da população. Então, exatamente, assim, acho que políticas inseridas no meio de comunicação, que a gente consiga abranger, né, os adultos, os pais, e também em redes sociais, que é o grande, né, a grande forma que a gente tem de comunicação, com vídeos curtos, com falas curtas, trazendo para pensar sobre, né, o que é. Com especialistas também, né? Perfeito, né? E com outros jovens influenciadores. Porque hoje o que nós falamos, né, entre os jovens, os influenciadores. Exatamente. Então precisamos pegar esses influenciadores, porque se eu tenho um influenciador que usa, ele vai acabar trazendo muito mais adeptos. Com então a gente certeza. precisa pegar influenciadores para os jovens, nas escolas, com os professores, educadores e os pais. São 3 linhas de frente que tem que começar a trabalhar fortemente. Você concorda, Suzana? Concordo plenamente. É uma pauta que tem que estar vigente no ano de 2020. É o ano dos enfermeiros. Então, nós, como agentes de saúde, queremos... Né, nos colocar à frente também de políticas públicas, não somente ficar no âmbito hospitalar. Sim, de debates, né? Exatamente. Eu acho que os debates são muito importantes, justamente, e também aproximar esses jovens desses debates, né? Perguntar, entrar nesse mundo deles, né? E conseguir, talvez, não sei nem se é essa palavra, resgatá-los o quanto antes, né? Para lá no futuro, que isso não cause grandes Problemas de saúde problemas de pública saúde. graves, Exatamente, né? E é o que você falou, a gente tem que trabalhar hoje, né? Porque se a gente sempre acaba deixando para depois, o tempo vai passando, né? Bom, a gente está chegando no final aqui do programa. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Você espera que com essa sua pesquisa que você fez com seus amigos, enfim, com o seu grupo, vire realmente um projeto de lei, futuramente uma lei, a gente não sabe, né? Mas conta pra gente já encerrando o programa. Eu quero agradecer, né, por estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui na LESP e trazer as nossas motivações, que é trazer novas políticas públicas. E não só eu estou à frente do grupo, mas tem um grupo que é a Ellen, Juliana, Jennifer e o Wellington, que nós, como hoje enfermeiros, né, éramos estudantes, mas hoje como enfermeiros, nós queremos estar mais atuantes, mais à frente de políticas que há necessidade. Até por parte das pessoas, quando nós conversamos, há essa fragilidade no conhecimento. Então, eu quero somente agradecer pela oportunidade. Imagina, nós quem agradecemos. Obrigada, Roberto. Quer deixar suas considerações também? Também agradecer, né, o convite de estar aqui falando.
Para mim é uma honra, né, ter um grupo de alunos tão empenhado, porque eu acredito na enfermagem, acredito que o enfermeiro é um modificador de saúde e fico extremamente feliz quando eu vejo, né, os meus alunos sendo motivados e querendo fazer isso. Então a gente abraça mesmo e caminha junto. Então que cada vez mais, né, o meu convite hoje é para que os enfermeiros se posicionem politicamente. Perfeito. Porque nós precisamos da inserção do enfermeiro dentro das políticas de saúde pública, porque nós estamos frente a frente, né, com a pessoa doente e também na prevenção das doenças. Como a Suzana trouxe, né, 2020 é Dia Internacional da Enfermagem. Opa, então, será que vamos ganhar esse presente, não né, é? Suzana? Tomara. Bom, então quero agradecer a presença da Ana Paula Zanelato, que é professora da Universidade Cruzeiro do Sul, e a Suzana Ribeiro, que é enfermeira. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. O programa em discussão de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Um forte abraço para vocês e até o próximo encontro.